Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao tema de religião e religiosidade. E vamos começar com o tópico obediência, medo e recompensa. Então, toda religião, para que aquela pessoa possa dizer que é adepta dela, precisa obedecer aos seus preceitos, não é? E tem uma série de teorias, né, que embasam aquela religião, que é uma tentativa de explicar o mundo espiritual, de explicar a existência de Deus e como ele atua no universo. E existe também os dogmas, né, que são verdades que precisam ser aceitas sem questionar, né, mesmo sem entender, precisa aceitar aquela verdade. E que é aceita normalmente porque o ser humano ele precisa de certezas, né? Existem tantas inseguranças, tantas dúvidas na vida, que a religião vai dar esse consolo da certeza. Então, entre os dogmas estão os mistérios, não é? Que são aquelas situações e aqueles questionamentos que não têm uma resposta, né? Que a religião diz que escapa à compreensão humana, então a gente precisa aceitar como um mistério. Existem os milagres, né? Que são aqueles fenômenos que acontecem na vida da pessoa, que também foge a uma compreensão lógica, e praticar os rituais, né? Os ritos que são estabelecidos por cada religião. Para as pessoas mais conscientes e que estão com um amadurecimento espiritual maior, essa obediência acontece pela consciência, né? A própria consciência já acolhe aqueles preceitos, porque ela já tem uma percepção e um entendimento, ainda que primário, da religiosidade. Mas para a maioria das pessoas, a obediência ela acontece pelo medo, né? Então, o praticante de uma religião, ele tem medo do castigo, né? Em algumas religiões tem medo do juízo final, né? Tem medo do diabo, tem medo das forças do mal e por aí vai, né? Mas para também atrair a obediência do praticante daquela religião, a religião oferece uma recompensa, né? Então, tem religião que oferece prosperidade, tem religião que oferece a salvação, tem religião que oferece o paraíso, né? Tem religião oriental que oferece ao homem, não é, que ele vai para o paraíso onde só tem mulheres bonitas, maravilhosas, que vão estar a serviço dele. As consequências de não obedecer os preceitos religiosos, né, são vários, né? Cada religião traz uma. Então, existe o inferno e o purgatório, não é, para quem não obedeceu esses preceitos que são morais, a não salvação ou a perdição, né? E para o espírito, o umbral, né? Que é mais suave porque é um estado temporário em que a pessoa fica purgando, né, os seus erros e tomando consciência deles. O Deus, em algumas religiões, é um Deus temido, né? Na maioria delas, inclusive nas religiões orientais, principalmente no cristianismo, né? Então, no Velho Testamento, nós vemos um Deus colérico, vingativo e implacável, né? E isso aumenta o medo e o dever de obediência. A religião em si, toda ela, né, ela tem uma vocação nobre, né, uma vocação
de levar o indivíduo a ultrapassar a experiência material. Mas, infelizmente, alguns representantes da religião, ao longo da história, né, usou a religião para controle e domínio, né? Então, o domínio ele acontece pela subjugação e pelo medo, pela atuação de falsos profetas que manipulam as pessoas, né, para obter vantagens pessoais. E, ao longo da história, tudo era permitido em nome de Deus. Então, as cruzadas foi em nome de Deus, a Inquisição e a caça às bruxas foi em nome de Deus. Combater outras religiões, ainda hoje, né, acontece, da perseguição de uma pessoa de uma religião contra a outra. É em nome de Deus. E o terrorismo é o extremo, né, do uso do nome de Deus para práticas que fogem totalmente ao amor, né? É o combate aos infiéis. Então, uma pessoa que vai com o corpo todo amarrado em bombas e explode matando várias pessoas, ele é religioso. Ele está fazendo isso em nome de Deus, né? Então, o domínio acontece dessa forma. E o controle, né? Então, quando se disse os atributos de Deus, que ele é onipotente, onisciente, onipresente, isso em muitas ocasiões foi feita pelo representante da igreja de forma a atemorizar, não é? Olha o que Deus está vendo, olha o que Deus sabe o que há dentro de você, né? É como se fosse uma ameaça. O domínio acontece também pela resignação e pelo conformismo, né? É uma forma de controlar até socialmente, né? A insatisfação das injustiças humanas, prometendo uma justiça divina, né? E pela recompensa após a morte, né? São formas de controle e domínio. Na verdade, a religiosidade, ela consiste em aprimoramento pessoal, que você pode fazer isso com a ajuda de uma religião ou não, né? Então, a obediência por temor, como foi falado antes, né, não propicia mudança, cria o condicionamento e hábito, né, de obedecer simplesmente como um ato mecânico, não pensado, não interiorizado. As pessoas também delegam a Deus as suas escolhas e decisões, não querem decidir por si mesmo e delegam a Deus uma tarefa que é dela, né? E atrofia a capacidade de discernimento, de análise, de questionamento. Agora, existe a obediência pela consciência, né? Que é aquele anseio de aprimorar-se, aquele anseio de cada vez mais, pelo aprimoramento moral de cada um, se aproximar cada vez mais de Deus. E para isso é preciso que haja autonomia, que é a responsabilidade de fazer escolhas e de tomar decisões. A verdadeira religião, a religião realmente que pode causar impacto na maioria das pessoas, é aquela que tem por base o amor, né? Por quê? Porque Deus é amor. Não há por que ter medo. Outro ponto importante, né, da religião que age a partir do amor é a aceitação das consequências, não é? Não é castigo, é consequência, né? A lei de causa e efeito. Aquilo que a gente faz tem consequências boas ou ruins. E a gente precisa aceitar essas consequências, né? Não tentar evitar as consequências através de uma promessa de perdão de Deus. Porque, na verdade, Deus não perdoa ninguém, porque Ele não se ofende. Ele conhece
a nós profundamente. E para isso a gente precisa habitar o corpo, porque o amor, como o sentimento que é, ele só pode ser experimentado no corpo. Com o amor, nós podemos ter um consolo e um alívio genuíno da nossa existência, da nossa angústia existencial. O amor, ele elimina o medo e o desejo egóico, porque o desejo se transforma em aspiração. E é o canal direto com Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam, que curtam, que comentem. Se vocês tocarem no sininho, vocês serão notificados das novidades no canal. Até a próxima.